E aí, professores de São Paulo, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai mergulhar num tema que está dando o que falar nas escolas. O tal do decreto 169.045/2024, aquele que promete um horário especial para quem tem deficiência, TEA ou familiar nessa situação. Pois é, esse decreto tem tudo a ver com a vida de muito professor, né? Seja por eles mesmos se encaixarem ou por terem colegas ou familiares que podem se beneficiar. É isso aí, a gente separou um monte de material aqui, próprio decreto, notícias, análises. A missão hoje é destrinchar tudo isso para vocês, mostrar o que muda na prática. A gente sabe que às vezes a lei é linda no papel, mas... Na hora de aplicar, a coisa muda de figura, né? Mas vamos com calma. O objetivo aqui é entender quem tem direito a esse horário especial, quais são os tipos, como pede e, claro, as pegadinhas. Nossa, então direto ao ponto. Quem são os beneficiários? Bom, o decreto é bem específico. Servidores públicos com deficiência ou TEA. E quem tem dependentes nessas condições, tipo cônjuges, filhos, irmãos, enteados, até padrastos e madrastas. Nossa, a lista é grande, hein? Mas só o parentesco já garante benefício. Olha, essa é a primeira pegadinha. O decreto exige que você comprove que precisa dar assistência direta ao dependente. Não basta só ter um laudo do seu filho, por exemplo. Você precisa mostrar que precisa estar lá para acompanhá-lo em terapias, consultas, essas coisas. Entendi. E que tipo de documento a gente precisa ter? Aí é que tá. O decreto não fala exatamente quais documentos. Pode dar dor de cabeça na hora de pedir, né? Mas a gente imagina que laudo médico atualizado, comprovante de residência, certidão de nascimento ou casamento para provar parentesco. Tudo isso vão pedir. Já entendi. Primeira lição de casa, organizar a papelada. Exatamente. E dá uma olhada no site do IMESC, o Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo. Eles que avaliam quem pede o benefício. Biopsicossocial. Que nome complicado. Parece, né? Mas basicamente eles olham sua situação como um todo, não só o diagnóstico médico, mas também o lado social, psicológico, como é a sua família. Ah, tá. Queria que eles vão analisar como a deficiência, ou o TEA, afeta seu dia a dia, seu trabalho, sua família. Isso. A ideia é ter uma visão completa para saber se você precisa mesmo do horário especial e qual tipo é melhor para você. E falando de tipos, quais são as opções? O decreto fala em 3. Redução da jornada, teletrabalho parcial e flexibilidade de horário. E a boa notícia é que você pode combinar. Olha só. Então, um professor que precisa levar o filho na terapia 3 vezes por semana, por exemplo, pode diminuir a jornada nesses dias e trabalhar de casa nos outros? Em teoria, sim. Mas o decreto limita a redução da jornada. Tá, no máximo 50% da carga horária normal. E tanto para o teletrabalho quanto para a flexibilidade, o chefe precisa aprovar. E é aí que a coisa complica, né? Muitas vezes o diretor da escola pode negar, falando que vai prejudicar o serviço. Pois é. O decreto fala em prejuízo ao serviço, mas não explica direito o que isso significa. Aí cada um interpreta de um jeito. Mais um ponto para a gente ficar de olho. Professores, anotem aí. Precisamos entender como essa questão do prejuízo ao serviço vai ser analisada para garantir nossos direitos. Totalmente. E quem está pensando em pedir o benefício já vai conversando com a direção da escola, explicando a situação, para ter um diálogo mais aberto. Bom, acho que essa primeira parte já deu uma base legal para a gente entender o decreto, né? Com certeza. Mas ainda tem muita coisa para desvendar. No próximo bloco, a gente fala de como pedir o benefício, os critérios de avaliação e os desafios na prática. E aí, professores, de volta ao The Deep Dive. Agora, vamos para a parte prática. Como pedir esse horário especial? É isso aí. Já vimos quem tem direito, os tipos, agora vamos ao passo a passo. Primeiro passo. Fazer a solicitação, um requerimento para o seu órgão, sabe? Requerimento. Parece complicado. Precisa de advogado. Calma, sem desespero. É só uma carta explicando sua situação, a necessidade do horário especial e qual tipo você quer. Ah, entendi. Então a gente escreve a carta, junta os documentos e entrega na secretaria da escola. Isso. Importante protocolar, para ter um comprovante. Daí seu caso vai para análise. E quem decide se a gente tem direito? Bom, como já falamos, quem avalia é o IMESC, o Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo. Ele analisa o seu caso, os documentos e podem até te chamar para uma entrevista ou uma perícia. Sei. Mas o decreto não fala os critérios, né? O que eles levam em conta para aprovar ou negar. Pois é, essa é a questão. A gente sabe que a avaliação tem que ser biopsicossocial, né? Olhar não só o diagnóstico, mas o contexto social, psicológico, a família. Mas e na prática? Como funciona? Fica aquela dúvida, né? Parece que a decisão pode ser meio subjetiva, depende de quem avalia. Exatamente. Esse é um ponto que a gente precisa discutir. Transparência nesse processo é essencial para garantir que todo mundo seja tratado igual. E depois da avaliação? Quanto tempo até a resposta? Infelizmente, o decreto não fala de prazo. A gente fica sem saber quanto tempo vai levar. Poxa, e se o professor precisa urgente da redução para cuidar de um filho doente, por exemplo, fica meses esperando. Essa falta de prazo é um problema. A demora pode prejudicar quem mais precisa. Burocracia. E a decisão do IMESC é final?
Dá para recorrer se negar? Dá sim, o decreto prevê recurso. Se você discordar da decisão, pode pedir um recurso administrativo para o órgão que negou. Mas como a gente faz isso? Tem algum modelo, algum prazo? Aí complica de novo, o decreto não explica o processo de recurso. Tem que buscar mais informação com o seu órgão, com o sindicato, ou até com um advogado especialista em direito administrativo. Parece que a gente precisa de um mapa para entender esse decreto, né? Muita informação, muita coisa para ficar de olho. Mas não vamos desanimar. Conquistar esse horário especial já é um passo importante e a gente precisa usar esse direito. Buscar informação, se organizar para garantir que ele seja justo e funcione para todo mundo. Concordo. Informação é poder. A gente precisa se empoderar para lutar pelos nossos direitos. E você falou que o decreto permite combinar os tipos de horário especial. Como isso funciona na prática? Essa parte não é muito clara. O decreto não define regras para combinar. A gente sabe que, por exemplo, um professor pode pedir redução da jornada em alguns dias e ir para teletrabalho nos outros. Mas e se ele precisar sair por algumas horas para levar o filho na terapia e depois compensar essas horas trabalhando de casa? Isso é flexibilidade, o teletrabalho. Boa pergunta. O decreto não define o que é cada coisa. E na prática, essa falta de clareza pode dar problema. A direção da escola pode interpretar a lei de um jeito, o professor de outro. E como a gente evita esse tipo de conflito? Alguma dica para quem quer combinar as modalidades? O importante é ter um diálogo aberto com a direção, explicando a situação, as necessidades, como você quer conciliar o trabalho e o cuidado com o dependente. E documentar tudo, registrar as conversas e os acordos. Boa dica. Registrar tudo para evitar dor de cabeça depois. E esse decreto vale para todos os servidores do Estado? Em teoria, sim, para todos, independente da área. Mas na prática, a gente sabe que a coisa muda, né? Depende do órgão, da secretaria, da cultura do lugar. Mais algum motivo para ficar ligado. Professores, conversem com colegas de outras áreas, troquem figurinhas para ver como o decreto está funcionando em outros lugares. Com certeza. A união faz a força, né? Vamos nos organizar, criar uma rede de apoio para garantir que o decreto seja justo para todos. Perfeito. Cobrimos bastante coisa nessa parte, né? Mas ainda falta um ponto. Comparar esse decreto com outras leis sobre o tema. Verdade. Não podemos analisar esse decreto sozinho, né? Ele faz parte de uma história de luta por direitos das pessoas com deficiência e seus familiares. Exato. Precisamos entender essa história para saber o que o decreto traz de novo e o que ainda precisa melhorar. Mas vamos deixar essa discussão para o próximo bloco. Combinado. Voltamos para contextualizar o decreto, comparar com outras leis e finalizar com dicas para garantir nossos direitos. Te esperamos lá, de volta com o The Deep Dive, professores. Na primeira parte, a gente desvendou o decreto 169.04 e seus 5/2024, o do horário especial para servidor com deficiência TEA ou dependente, né? Na segunda, a gente viu como pedir o benefício, os critérios, os prazos, ou a falta deles. Agora, vamos analisar esse decreto no contexto geral. Isso aí. Esse decreto não surgiu do nada, né? Ele faz parte de uma luta por direitos que já vem de longe. É verdade. Para entender o que ele significa, a gente vai olhar para trás, ver o que já conquistamos e o que ainda falta. Com certeza. Por exemplo, tem o decreto no CC 102.648, de 2017, que já falava de teletrabalho para servidor público. Mas esse novo decreto vai além, né? Amplia o teletrabalho para quem tem direito ao horário especial. Então esse novo decreto meio que complementa o de 2017, especificando as regras do teletrabalho para deficiência ou TEA. Isso. E tem o Estatuto da Pessoa com Deficiência, de 2015, um marco na garantia de direitos, né? O novo decreto está em sintonia com o Estatuto, reforçando a inclusão e acessibilidade. E como esquecer daquela decisão do Supremo do tema 1097, garantiu a redução da jornada para servidor estadual e municipal com dependente com deficiência. Antes, só valia para federal, né? Verdade. Essa decisão abriu caminho para o novo decreto, né? Reconheceu que todo servidor, não importa a esfera, tem direito a esse benefício. Que bom que a gente está caminhando para uma legislação mais justa, né? Na sua opinião, quais os avanços que esse decreto traz? Olha, eu destaco a ampliação das opções de horário especial, com o teletrabalho e a flexibilidade. E poder combinar, né? Ajustar a jornada de acordo com a necessidade. E ele beneficia não só o servidor com deficiência ou TEA, mas também quem tem dependente nessa situação. Um avanço e tanto, né? Sim. Mas, como a gente já viu, o decreto tem uns pontos fracos, né? Coisas que precisam ser esclarecidas, melhoradas. A falta de clareza nos critérios, a falta de prazo, a necessidade de cada secretaria regulamentar. Isso pode gerar insegurança e dificuldade para conseguir o benefício. A gente vai ficar atento, cooperar dos gestores, mais transparência, agilidade e se organizar, se informar, se unir para garantir nossos direitos. Concordo. E, para finalizar, uma mensagem para os professores. Esse horário especial é resultado de muita luta, muita mobilização. Temos que comemorar, mas sem relaxar. Continuar vigilantes, pressionando para a legislação avançar mais, garantindo inclusão e bem-estar para todos os servidores. É isso aí.
Informação, organização e união. Nossas armas para garantir que o decreto NUI 69.045/2024 seja justo e funcione de verdade. E a gente, aqui no The Deep Dive, continua acompanhando tudo de perto, trazendo informação e análise para vocês. E se você tiver alguma dúvida, quiser contar sua experiência, comenta aqui no nosso canal. Sua participação é importante pra gente. Valeu, professores. Até a próxima.